Amai-vos uns aos outros. Quem foi que disse isso mesmo, que nós devemos amar uns aos outros? Jesus. Aquele que tem um coração lindo, grandiosíssimo. Amai-vos uns aos outros. Sabe que quando a gente vê uma criança, a criança, ela é símbolo da pureza. A teologia diz que antes dos 7 anos a criança nem consegue pecar, ela nem consegue produzir o pecado. Por isso não existe confissão de uma criança abaixo de 7 anos. Por isso que os pais precisam cuidar, até na correção dos filhos, porque às vezes você pode usar de uma agressividade física ou verbal para uma criança que nem sabe que está errando, porque ela não consegue produzir o erro, ela tem aquela inocência. E como é bonito a gente ver que a criança pode até brigar uma com a outra, porque é instintiva, né? Por exemplo, uma criança que pega algo que era dela, né? E aí é meu, e puxa, e começa a gritar, e de repente tem que vir o pai e a mãe para apartar, e daqui a pouco estão brincando e sorrindo juntas de novo, se abraçando. Por quê? Porque elas não guardam mágoa, não guardam ressentimento. Mágoa e ressentimento é coisa de gente cascuda como a gente. Mágoa e ressentimento é coisa de quem consegue já produzir o pecado. Porque quando a gente começa a pecar, o inimigo começa a nos contaminar. E a maior arma que nós temos para vencer Satanás chama-se amor. Você quer vencer uma pessoa que talvez está te machucando muito? É você amar. E por incrível que pareça, é uma arma tão poderosa que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Por que Jesus pede para amar até os inimigos? Porque Ele quer que você combata o seu inimigo, mas combata com uma arma espiritual. Se você usar da agressividade com uma pessoa que está usando da agressividade com você, o problema só vai aumentar, sim ou não? Agora você já parou para pensar uma pessoa começar a te insultar e dizer: sabe de uma coisa? Que você é isso, você é aquilo. E você olha para ela com amor e diz assim: se você soubesse como eu te amo, você não falaria assim. Você desmonta a pessoa. O amor desarma, o amor desmonta. É por isso que o Senhor diz: amai-vos uns aos outros. Eu não sei como que isso está acontecendo dentro da sua casa, mas em todos os livros que eu escrevi, eu uso uma frase que eu aprendi, nunca mais deixei de usar na evangelização: somente no amor existe transformação. Se você quer mudar uma pessoa, se você quer transformar uma pessoa, precisa ser no amor, porque somente no amor existe transformação. Somente no amor existe transformação. Eu vou morrer falando isso. Somente o amor muda. Sabe, gente, eu tenho recebido pessoas que chegam na nossa casa de recuperação, por exemplo, destruídas pela droga. Muitos chegam bem ainda, com uma família estruturada, mas outros vão parar na rua, viram mendigos, perderam tudo. E eu percebo que a maioria dos jovens que hoje vive na rua e sai para procurar esses bens que o mundo parece que usa para preencher vazios, não estão bem dentro de casa. Me perdoe, pai e mãe, isso não é regra para todo mundo, mas a maioria, porque eu estou há 15 anos vendo o mesmo filme, a maioria dos filhos que hoje estão nas drogas, é porque no fundo faltou aí o verdadeiro amor. Ou o pai não soube amar, porque tem pai e mãe que ama, mas sabe, aquele amor assim, faz de tudo para o filho, ao invés de formar, deforma o filho, começa a criar um filho que não sabe nem caminhar sozinho. Sempre dá um dinheirinho para o filho gastar. Se o filho acorda, a mãe já vai lá arrumar a cama. O filho não sabe lavar uma xícara, ele não sabe. Dizia minha mãe, tem filho aí e filho que não sabe fritar um ovo, tudo a mãe dá na mão. Isso não é amar de verdade, porque esse tipo de amor não constrói. O amor responsável, o amor exigente, é aquele que faz com que o outro tenha responsabilidade. Existem outras pessoas que às vezes são aqueles que literalmente acham que
o filho, você não pode deixar faltar água, comida e o básico. Dizia uma vez um pai para mim, porque o filho veio se queixar que o pai não dava amor. Eu dizia: poxa pai, qual foi a última vez que você foi jogar bola com o filho? Sabe, dizer para o filho eu te amo. E se o pai não diz para o filho eu te amo, o pior de tudo é que tem gente aí fora que vai dizer, até numa linguagem jovem, porque quando o jovem oferece droga para o teu filho, pai e mãe, ele faz amizade antes. E o jovem, antes de oferecer droga para o teu filho, ele vai dizer numa linguagem jovem o quanto gosta do teu filho. É quase um eu te amo, hein? Você é meu xará, você é meu brother, cara, é nós na fita, mano. E o pai não tem coragem de abrir a boca para dizer, para fazer uma declaração de amor para o próprio filho. Você está entendendo que existe uma estratégia diabólica às vezes do inimigo, querendo nos ganhar os nossos filhos, pai e mãe, com essa estratégia que o Senhor nos ensina. Por isso que o Senhor chega dizendo numa passagem bíblica que os filhos da luz às vezes perdem para os filhos das trevas, porque não tem estratégia. E hoje o Senhor vem dizer: existe um mandamento que eu gostaria de colocar para vocês, que é amai-vos uns aos outros. E a primeira regra para a gente amar uns aos outros, escute o que eu vou dizer: a gente precisa se amar. Se você não se ama, você não vai conseguir amar ninguém, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quem já ouviu isso? Amai o próximo como a nós mesmos. Imagina uma pessoa que está pensando em se matar, uma pessoa que ela se odeia. Vocês sabem que existe um distúrbio psicológico tão grande, que tem gente que se odeia tanto que ela se corta. Eu atendo muitos jovens que estão se cortando, porque não se gostam, não se amam, não tem amor próprio. Imagina uma pessoa dessa querer amar o outro como ele se ama. Então eu não posso nem ousar querer amar o outro, sem antes eu ter o chamado amor próprio. E quais são as características de uma pessoa que tem amor próprio? Primeira, uma pessoa que ela se cuida, tanto fisicamente como espiritualmente. Uma pessoa que diz assim: eu não vou para a igreja, eu não quero nem saber desse negócio de Deus. Ela não tem amor próprio. Ela não está preocupada com a salvação dela mesma. Uma pessoa que não se cuida fisicamente, come gordura, não faz um exercício, sabe aquela pessoa desleixada, não se lembra nem qual foi a última vez que foi ao médico. Tem gente que só vai para o médico se for na maca, porque desmaiou, senão não vai. Isso é falta de amor próprio. Então essas características nos revelam o quanto nós precisamos de cura interior. Você precisa se amar primeiro, filha, para depois ir amar o outro. E o amor que nós sentimos, ele significa uma experiência de Deus, porque existe uma definição bíblica sobre Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: só não ama quem não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só não ama quem não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é a definição que nós encontramos na Bíblia sobre Deus? Que Deus é amor. Então preste atenção: se Deus é amor, quando eu amo o outro, significa que eu tenho o amor em mim. Eu tenho Deus, e Deus é amor. O amor em mim me canaliza a amar o outro. Se eu não tenho Deus, eu não tenho capacidade nenhuma de amar. Por isso a Bíblia diz: quem não ama, nem conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma pessoa que não faz experiência de Deus, ela não consegue amar, não consegue fazer o bem. E a gente precisa começar a se sentir, a ser incomodado mesmo, porque o Senhor diz: amai-vos uns aos outros. O compromisso é seu. É você ver uma pessoa de dentro da tua casa, sangue do teu sangue, uma pessoa que não vem para a igreja, não tem experiência de Deus, e você não faz nada. Eu não consigo entender isso. Eu digo que eu sempre estou envolvendo a minha família dentro da igreja, porque se quer ver um padre frustrado, se é um dia eu ir para o céu sozinho. Padre, você quer ir para o céu sozinha, ou quer ir para o inferno com a família toda? Eu ia dizer: por que eu não evangelizei mais? A gente precisa se compadecer do outro,
Talvez essa pessoa está morrendo de fome, espiritualmente, talvez passando uma necessidade. Quem não estende a mão para ajudar o outro, não pode dizer que conhece Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, que faça com que essa palavra possa nos alimentar, para que a gente possa de fato amar. Posso fazer um pedido para você? Põe a mão no teu coração. E hoje eu quero fazer uma oração, mas não especificamente para você. É por essa pessoa que você sabe que precisa de Deus. Se você puder fechar teus olhos um instante, você que está em casa, tente meditar aí qual é a pessoa que você conhece que está precisando muito do Senhor. Talvez você vai se surpreender, porque o Senhor vai fazer você lembrar de uma pessoa que nem parente é. E se Ele fizer você lembrar, é porque é para você colocar essa pessoa na intenção da missa. Porque a oração tem poder, o poder de enfraquecer o mal que está sobre essas pessoas. Eu peço, Pai, quantos que ainda não chegaram até a mim, para que eu possa ajudar a tirar das drogas? Quantos que não chegaram até a mim ainda, Senhor? E pior, quantos que eu não fui atrás? Que essas pessoas, Senhor, que estão passando por necessidade, sobretudo aqueles que são sangue do meu sangue, que possam fazer essa experiência de Ti, Pai. Eu peço ao Senhor, com as minhas mãos estendidas, cada filho e cada filha que está nesse momento lembrando de alguém. Eu creio que é o Senhor fazendo ele lembrar, essa pessoa que você sabe o que está passando. Eu peço no poder do Teu nome, pela intercessão de São Bento, todo demônio que talvez esteja alojado na vida dessas pessoas, que nós vamos ajudar, que nós vamos ser canal da graça, que possam vir para Ti, Pai.